Fala pessoal, tudo bem com vocês? O desmanche no Santos pode reforçar muita equipe aqui no futebol brasileiro. O goleiro Everson e o atacante Sacha estão mesmo a caminho do Galo e outros nomes podem ficar no mercado. Já pensou? Soteldo, Carlos Sanches? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não é de hoje que o Peixe não para de perder jogadores, né? E costuma reforçar muitas vezes os seus rivais. Eu lembro muito bem no ano passado, quando Gabigol e Bruno Henrique eram esperados pelo técnico Jorge Sampaoli e de repente o Gabigol já se imaginava que não fosse ficar e o Bruno Henrique acabou parando lá no Rubro Negro e acabou fazendo a temporada espetacular que foi em 2019. Era um atacante que o Santos contava no início da temporada e não aconteceu. E depois começou a perder outros atletas e o Sampaoli até fez um time bem competitivo, mesmo com todas as dificuldades. Pois bem, o Sampaoli já está lá no Atlético, mas parece não esquecer o Santos. Inclusive o presidente José Carlos Pérez andou reclamando de algumas ligações, telefonemas do Sampaoli com alguns jogadores santistas. O treinador negou, o presidente Sérgio Sete Câmara também, mas a gente sabe que o treinador gosta de trabalhar com jogadores da sua confiança. O Sampaoli, em relação ao goleiro Everson, ele levou o goleiro que estava no Ceará por essa qualidade que ele tem de jogar com os pés e iniciar a jogada. Com isso, colocou o ídolo Vanderlei no banco, que hoje está no Grêmio porque não foi aproveitado na temporada passada. E agora o Sampaoli no Galo e o Everson saindo do Santos, a ilação ela é automática, ela é natural. Embora os dirigentes do Galo neguem e irão negar até o momento, a gente sabe que é o que está acontecendo. Mas por que eles estão negando? Porque ainda há uma tratativa judicial. Ainda há um aspecto jurídico para que o goleiro possa resolver e sim fique livre para poder negociar com outro clube. Bom, todos sabem, né, ou pelo menos boa parte, quem está assistindo aí, sabe que o Everson pediu a sua rescisão na justiça, assim como o atacante Sacha. Mas será que o jogador ele pede uma rescisão sem ter um clube em vista? É exatamente por essa ilação que a gente sabe muito bem o que pode acontecer. O fato é que esse elenco do Santos ele não se dá bem com essa diretoria, especialmente o presidente José Carlos Pérez. E a gota d'água foi uma combinação que não foi cumprida. Todos os clubes reduziram salários durante a pandemia. Alguns 20%, 25%, 30%, 50%, como o caso do São Paulo. E o Santos acordou com os atletas que iria reduzir 30%. 2 dias antes, os jogadores receberam um comunicado de que a redução seria em 70%, de forma unilateral. Isso desagradou muitos atletas, mas muitos atletas que inclusive já tinham ameaçado colocar o Santos na justiça. O que acontece nesse momento? Quando o campeonato está para voltar, o jogador sabe que tem mais poder de barganha. Ele sabe que consegue pressionar mais quando ameaça nesse momento, em que o clube vai precisar do jogador em campo. E o Everson, evidentemente que por um contato do Sampaoli e por uma possibilidade de ir para o Galo, vale lembrar que lá o goleiro Michael foi liberado para negociar com Portugal. O Vitor já está numa idade avançada e dificilmente iria trabalhar com o Sampaoli como titular. E o Rafael, recém-contratado do Cruzeiro, enfim, eu até acho que poderia ser titular lá, mas o Sampaoli tem o Everson como um goleiro de confiança, e por isso essa negociação. No caso do ataque, o Diego Tardelli, que era o camisa 9, acabou se machucando no jogo treino há alguns dias, vocês lembram? Pois é, ele possivelmente não jogue mais esse ano, teve uma ruptura num tendão do tornozelo e vai ficar 6 meses de fora. Então tá faltando um atacante, e o Sampaoli se virou muito bem com o Eduardo Sacha na temporada passada. E o Sacha também, juntamente com o Everson, acabou pedindo a sua rescisão de contrato exatamente, não só por isso, mas por não pagamento de direito de imagem, fundo de garantia. O fato é que desde o ano passado essa diretoria não vinha cumprindo com alguns compromissos e vários jogadores estavam descontentes com a gestão do presidente. O presidente não falava com o Sampaoli. Era uma troca de farpas diárias, né? Eles não se falavam simplesmente, e isso afetava os jogadores. Eu conseguia cobrir o time lá no CT Rei Pelé, conversava com alguns atletas e o descontentamento era geral. E mesmo assim, o Santos ainda fez uma brilhante campanha, chegou até o vice-campeonato e meteu 4-0 no Flamengo já campeão na última rodada. Pois bem, outros jogadores podem acabar saindo por conta disso.
Tem o Lucas Veríssimo aí com a sede do Benfica, e aí é uma outra situação, mas também teve dificuldade na sua renovação, vocês lembram, né? Ele queria uma valorização que demorou até que ele conseguiu. E agora tá tendo o assédio aí de outras equipes. O Gustavo Henrique já parou no Flamengo no início do ano, então já é mais uma reformulação que o Santos precisou enfrentar. Só que o Santos tem alguns jogadores com muito poder de mercado e interesse de outros clubes. O venezuelano Jefferson Soteldo é o principal jogador da equipe e que foi tentado pelo Atlético Mineiro no momento da sua renovação. O Santos conseguiu renovar com ele por mais um tempo e ficou com o jogador. Mas a gente sabe, primeiro, do apreço do Jorge Sampaoli por ele e segundo, pelo interesse do Galo. Se o Santos não abrir o olho, o Soteldo seria a primeira possibilidade para que o Atlético Mineiro levasse o venezuelano. Por quê? Porque eu tenho acompanhado os torcedores atleticanos e a gente tem elogiado aqui as contratações do Galo, o Keno, o Marrone, o Alan Franco, o Savarino, o Júnior Alonso, o Guilherme Arana, bons jogadores. Olha, o Galo vai montar um belíssimo time, mas muitos torcedores estão pedindo aquela cereja do bolo, aquele jogador destaque, aquele que desequilibre. E o Soteldo daria uma elevada no nível do time, porque imagine você jogar com um centroavante, pode ser o Sacha, pode ser o Tardelli, pode ser qualquer outro, e dos lados do campo, Soteldo e Keno. Dá pra fazer um barulho, né? Dá pra fazer um barulho. Mas tem outro jogador muito assediado no Santos que já ameaçou sair porque o clube devia um dinheiro pra ele, ficou... Ele se apresentou normalmente, esses jogadores todos treinaram, com exceção do Everson e do Sacha, no início da semana, tá tudo certo por enquanto, mas claro que há um temor para que outros também entrem na justiça. Eu tô falando de Carlos Sanches, o uruguaio que já teve interesse de Palmeiras e de Grêmio. O presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, disse que vai ficar, já falou há alguns dias, vai ficar de olho no mercado, porque alguns clubes não conseguirão pagar alguns contratos, cumprir alguns contratos durante a pandemia e irão perder atletas. E isso pode gerar oportunidade de mercado para outros clubes e que o Grêmio ficaria de olho nisso. Então, e o Grêmio quer muito o Carlos Sanches para ocupar essa função de meio campo. Embora tenha contratado o Lucas Silva, o Sanches é um jogadoraço, né? E o Romildo, inclusive, informações do meu parceiro João Batista Filho, fez uma apuração física sobre esse jogador. E o resultado foi o melhor possível, de que mesmo aos 34 anos ele tem um nível e números que podem fazer com que ele renda mais 3, 4 anos em altíssimo nível aqui no futebol brasileiro. E o Palmeiras também queria um jogador ali para preencher o seu meio campo. Então, Soteldo, Sanches, é bom o Santos abrir o olho. Outros jogadores descontentes, o Marinho, que já havia manifestado isso no início da temporada e com esse descumprimento no acordo salarial, ele ficou pistola. E pode ser um dos outros jogadores a seguirem o mesmo caminho. Pará e Uribe na mesma situação. Então a gente precisa ficar de olho nos próximos dias, porque se o Santos não controlar essa situação, e é bom que se diga, se o Santos não controlar essa situação, para concluir, pode perder jogadores. Mas é bom que se diga, o técnico Gesualdo Ferreira diz que vai tentar ao máximo administrar toda essa situação, reuniu o elenco, conversou com os atletas e espera que a situação pare por aí. O diretor executivo William Thomas também conversou com os jogadores e espera que não aconteça mais nada. Se bem que o José Carlos Pérez também confiava na palavra dos jogadores e do nada o Everson e o Sacha acabaram saindo. Mas muito porque conseguiram pelo menos uma possibilidade de acertar com outro clube. Então depende muito disso também. Se houver um assédio de outros clubes em relação a alguns jogadores, pode ser que eles procurem a justiça. Como fez o Cruzeiro no ano passado, jogadores do Cruzeiro, vocês lembram, conseguiram a sua rescisão por não estarem recebendo, como o caso do Fred, o Rodriguinho, entre outros, e eles procuraram outros clubes e seguiram sua vida. Isso pode acontecer no Santos, a gente precisa ficar de olho. Beleza? O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!